Olá, bem-vindos ao canal. Eu sou Tuca Oliveira, eu moro na Grécia há 10 anos e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês como que nesses 10 anos de Grécia eu consegui arrumar trabalho mesmo sem saber falar grego. Então, gente, como eu falei, eu moro aqui na Grécia há 10 anos e nesses 10 anos eu nunca fiquei sem trabalhar, mesmo sem saber falar grego. Não sempre trabalhos formais de carteira assinada, mas eu sempre consegui fazer uns bicos, fazer freelancer, eu nunca fiquei assim totalmente sem renda. No começo, quando eu cheguei na Grécia, eu primeiro fiz um teste, eu passei 3 meses aqui, morando com meu marido, que era meu namorado na época, e eu queria já sondar como que era o mercado de trabalho. Eu sou videógrafa e eu faço edição de vídeos. Então eu já mandei alguns e-mails para algumas produtoras naquele período de 3 meses e já nesse período eu já arrumei uns freelas para fazer de edição de casamento. Então isso obviamente já me deu assim uma perspectiva de vir morar aqui. E aí quando eu vim oficialmente, foi muito doido porque eu já arrumei um outro trabalho já no avião. Eu sentei do lado de uma brasileira e aí eu contei a minha história, contei que eu tava vindo morar na Grécia, porque eu conheci um grego e tal. E ela falou, eu tenho um trabalho pra você. Era um trabalho bem diferente, nada a ver com a minha profissão. E isso também eu quero que vocês percebam nesse vídeo. Não sempre eu trabalhei na minha profissão. Esse trabalho chamava Cliente Misterioso. Era uma empresa que avaliava a qualidade do atendimento por telefone dos hotéis de luxo, hotéis e resort. O meu trabalho era ligar para esses hotéis, fazer uma reserva e as ligações eram gravadas. E aí eu tinha que fingir, assim, que eu era uma milionária e eu tinha que ter uma historinha, um nome e tal, eu tinha que ter, assim, sabe, tudo bem preparado para não ser pega no pulo, porque as empresas também sabiam, esses hotéis sabiam que eles tinham esse tipo de avaliação e que qualquer momento podia ser uma ligação falsa. Só que era um trabalho que me deixava muito nervosa, porque eu ficava toda hora achando que iam me descobrir, que eu era uma farsa. Não sei por que eu ficava nervosa, porque não tinha nada a ver. Mas é aquela coisa de você ficar mentindo e achar que as pessoas vão te pegar na mentira. Tinham coisas, assim, que eu não sabia responder, porque eram muito fora do meu mundo, assim. Eram umas coisas muito luxuosas, assim, sabe? A senhora vai preferir no seu quarto um travesseiro de plumas de ganso da Nova Zelândia ou do algodão da Sibéria? Sei lá, umas coisas assim, sabe? Que eu não tinha a menor noção. Da Sibéria, claro. Eu tô inventando, tá, gente? Não era exatamente esse tipo de pergunta. Era um trabalho que eu ganhava mais ou menos cada vez que eu ia lá. Eu acho que eram umas 8 horas de trabalho, não sei se chegava a completar 8 horas, mas dava para ganhar entre 90 a 150 euros cada vez que eu ia. Era um trabalho informal, então assim, era um dinheirinho até que ok, só que não era sempre, não era todos os dias, era só quando eles me chamavam. E aí, paralelamente a isso, continuei fazendo casamentos, entrei numa produtora, também sem carteira assinada, como freelancer, mas fiquei meio que fixo ali, trabalhando sempre com eles. Foi uma produtora muito legal porque eram 2 sócios e eu fiquei muito amiga dos sócios e a gente fez assim um time bem bacana. E eles nos davam bastante trabalho, a gente ia sempre nos fins de semana para as ilhas, gravar os casamentos. Essa era a parte legal, porque eu viajava muito em todas as ilhas e tal. Conheci várias ilhas da Grécia por causa desses casamentos, porque os casamentos aqui normalmente acontecem na ilha de origem da família da noiva. Então por isso que a gente viajava tanto. Eu fazia edição e filmagem com eles. No começo, eu estava super feliz com esse trabalho, porque era freelancer e eu prefiro trabalhar freelancer. E eu viajava, os casamentos gregos são muito legais, eu ficava assim bem admirada, porque era uma nova cultura para mim e tal. As danças gregas, a cultura grega, toda a tradição lá me chamava muita atenção e eu ficava feliz de fazer esse trabalho. O problema é que com o tempo, eu comecei a ficar muito entediada e muito cansada, porque aqui é muito informal a maneira de trabalhar. Então a gente não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. A gente começava desde a preparação dos noivos até a última alma viva sair da festa. E os meus chefes achavam assim, não, a gente tem que ficar até o final, não importa se é só um tio bêbado,
dançando até as 8 da manhã, a gente tem que ficar até o final, porque fica feio pra gente sair antes da festa acabar. Acho que eu fiquei uns 2 anos nesse trabalho e eu comecei a ficar, tipo, muito cansada, entediada, assim, porque um casamento é muito legal, 2, 3, 20, aí já começa a ser a mesma coisa e aí eu já não tava mais gostando. E as edições também me tomavam muito tempo, porque os meus chefes, eles eram um pouco desorganizados e aí a gente gravava 1000 câmeras ao mesmo tempo e sem planejamento, não era uma câmera fechada, outra aberta, uma na noiva, outra no noivo, era todo mundo filmando tudo ao mesmo tempo, então era muito material de edição, eu demorava muito para editar os vídeos, eu fazia o vídeo longo, nos casamentos normalmente tem um vídeo curto, que é um trailer, e o vídeo longo, que é do casamento todo. E aí depois de 2 anos fazendo isso, eu quis sair fora, porque já tava de saco cheio, assim, eu fiquei bem de saco cheio, a verdade foi essa. E aí, quanto que eu ganhava fazendo isso? Eu ganhava, quando um casamento era em Atenas, era 100 euros a gravação, quando era fora de Atenas era 150. E as edições, eu ganhava 200 euros por vídeo. E eu demorava mais ou menos umas 2 semanas para editar cada vídeo. Já consegui editar em 1 semana, mas aí sabe, é lasqueira mesmo. Tô falando os valores para vocês terem uma ideia. E aí, depois de 2 anos, eu saí e fiquei fazendo só freelas. Fui fazer uns freelas esporádicos, assim, porque aí eu já tinha feito alguns contatos, conhecido algumas pessoas. Aí eu comecei a fazer umas coisas mais independentes, assim, fiz alguns batizados, fiz algumas apresentações de balé, algumas publicidades, assim, para Instagram, essas coisas. Aqui o mais forte, assim, em termos de, para quem faz vídeo, são os eventos sociais, batizado, casamento. Cheguei a fazer alguns casamentos independente, só que assim, é muito chato, gente. Eu tenho que falar pra vocês. No começo é até animador, mas depois é bem chato. Batizado aqui é quase como se fosse o primeiro casamento da criança. É uma festa enorme, é um negócio bem exagerado. E as festas de casamento, assim, também são gigantes, demoradas e... Enfim, assim, pra mim eu percebi que depois de um tempo, evento social não era minha praia. Na verdade, nunca foi, eu só achei ali uma oportunidade e fui fazer, mas depois de um tempo eu fiquei de saco cheio. Depois disso eu engravidei. E aí, eu consegui um trabalho online, que pra mim foi muito conveniente pra minha gravidez. Eu fiquei uns 3 anos nesse trabalho. A empresa era em Nova York, mas eles contratavam gente na Grécia só para poder pagar menos, tá? Bem aquele esquema Estados Unidos contratando na Índia, porque lá o salário mínimo é bem menor. Então, bem isso mesmo. Eles trabalhavam de acordo com as regras gregas, né? Porque estavam contratando aqui. Enfim, para mim foi super conveniente esse trabalho, porque eu fiquei até o meu filho fazer uns 2 anos e meio, até ele começar a creche. Então, fiquei trabalhando de casa. O trabalho era bem chato também, era data entry, que é tipo entrada de dados. Só que era conveniente porque eu ganhava 500 euros por meio período. Supostamente 4 horas de trabalho, mas o meio período não era, eles não me pagavam por hora, eles me pagavam assim, eu tinha que botar não sei quantos dados por dia, entendeu? E aí no começo, assim, eu meio que demorava assim o tempo até eu pegar a manha, depois eu fazia isso em 1 hora, e aí ganhava meu dinheirinho ali, e podia ficar com meu filho e tal, não tive que parar completamente de trabalhar, então foi ok por esse período. E aí depois, quando meu filho fez 2 anos e meio, eu fui querer trabalhar fora, porque eu já não aguentava mais ficar em casa, e foi também período de pandemia e tal, então eu já estava desesperada para sair para trabalhar. Só que assim, antes de eu engravidar, eu tinha visto um anúncio de um trabalho que eu tinha considerado o trabalho perfeito para mim. Era uma produtora de vídeo de esportes radicais. O perfil do trabalho era assim, precisa gostar de viajar, precisa gostar de esporte, precisa gostar de natureza, precisa gostar de aventura. Então, assim, eu achei que era, caramba, esse trabalho é pra mim. E aí eu mandei currículo na época, antes de eu engravidar. E eles não me chamaram. E aí, uns 3 meses depois, quando eu já estava grávida, eles me chamaram. E aí, quando eu fui, eu já sabia que eu não ia poder fazer o trabalho, porque eu não estava mais disponível para
subir montanha, descer montanha, vai no barco. Eram campeonatos, eles cobriam os campeonatos de esportes radicais no mundo. Então eu já sabia que eu não ia poder pegar, mas obviamente eu fui lá conversar e tal, para deixar a porta aberta. E a conversa foi bem essa, assim, eu falei, gente, então eu sei que eu era o perfil, mas agora eu não sou mais. Tanto a empresa quanto eu ficamos assim, naquela vontade daquela parceria acontecer e falamos, vamos conversar mais tarde, quando você se sentir pronta para voltar ao mercado de trabalho. Mesmo que eu estava no início da gravidez, a produtora era 1h30 da minha casa. Então não dava pra mim, assim, sabe? Não dava pra eu ficar dirigindo e tal. Eu tava, assim, num momento bem delicado mesmo, não dava pra ficar me arriscando. Passaram-se 2 anos e meio. Meu filho foi pra creche e a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi mandar um e-mail pra eles. E até aconteceu outra coisa engraçada, porque eu mandei o e-mail pra moça do RH, e eu mandei no mesmo e-mail que a gente já vinha conversando, para ela lembrar de mim e tal, porque para ela podia ver lá o histórico dos e-mails para lembrar de quem eu era, em vez de começar tudo do zero. E aí ela não me respondeu. Aí eu, tá bom, né? Só que passou uma semana, me liga uma outra pessoa e fala, oi, você mandou o seu currículo aqui algum tempo atrás, a gente conversou e a gente queria saber se você já está disponível. Eu falei, vocês receberam meu e-mail, né? Eu mandei um e-mail essa semana. Aí eles falaram, não, que e-mail? Aí eu mandei um e-mail para a Maria, do RH, que eu vinha conversando. Aí eles falaram, não, a Maria não trabalha mais aqui, a gente não tem mais acesso a esse e-mail. Aí eu falei, caramba, que coincidência, porque é para ser mesmo. Então, quando eu já fui conversar com eles, eu já fui assim, sabendo que eu ia trabalhar lá. Só que eu tava tão cega em relação a esse trabalho, eu tava tão querendo, sabe? Que eu meio que era, sei lá, assim, eu fui tipo atrás de um sonho, achando que era um sonho, e eu não prestei atenção nas condições, no salário, na situação, eu simplesmente fui. Só que assim, não era pra nunca ter aceitado esse trabalho nessas condições. Esse trabalho era o trabalho perfeito para mim antes de eu engravidar, entendeu? Antes de eu ter filho, não era mais o trabalho para mim. Porque eu não estava mais tão disponível, eu não podia mais viajar, o salário era muito baixo, a produtora era 1h30 da minha casa. Eles te pagavam como freelancer, mas te tratavam como um empregado fixo. Ou seja, você tinha todas as obrigações de um trabalhador CLT, mas não tinha nenhum direito. Só que o pagamento era por diária. Comecei acho que com 55 euros por dia e depois foi mudando para 65. Então assim, tirou férias, não é pago. Ficou doente? Não vai ser pago. Não pode ir um dia? Não vai ser pago. 1h30 da minha casa e 9 horas de jornada de trabalho. O que é ilegal, inclusive, porque a jornada de trabalho aqui é 8 horas mais 30 minutos de almoço, vamos dizer assim, 8h30. Mas, enfim, assim, condições muito precárias. Eu fiquei muito decepcionada com esse trabalho, porque eu fui com muito, assim, entusiasmo e eu fiz muita coisa para fazer ele acontecer. Minha mãe veio ficar um tempo aqui, até meu filho se adaptar na creche. Depois que ela foi embora, eu tive que contratar uma babysitter para buscar o meu filho na creche. Ficava, gente, 11 horas fora de casa, sabe? Primeira vez longe do meu filho. Então, assim, foi só eu me sacrificando com a ideia de que aquele era o trabalho perfeito, que era o trabalho dos meus sonhos, e demorei, sei lá, um tempo para perceber que não era mais para mim. E outra, eu achava que esse trabalho era o trabalho dos sonhos, porque eu ia viajar para os campeonatos e tal, campeonato de surf, campeonato de windsurf, das coisas que eu gosto. Só que como eu não podia viajar, eu não tinha condições de dormir fora de casa. Então, assim, não serviu para mim, porque eu só viajava todos os dias 1h30 da minha casa, todos os dias para ficar em frente a um computador editando. Virou um trabalho de escritório no final das contas.
Depois, mais ou menos de um ano e meio, não lembro agora, eu conversei com eles, falei, ó, não tá dando pra mim, né? Eu gasto mais pra trabalhar do que recebo. Passei todo esse tempo lá falando, gente, deixa eu trabalhar de casa, eu tenho equipamento e tal, sabe? Pô, maior sacrifício pra mim vir até aqui. E eles, não, 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 não e não. E aí, na verdade, eu pedi demissão, aí quando eu pedi demissão, eles falaram, tá bom, então trabalha de casa. E aí fiquei mais um tempo trabalhando de casa, fazendo freela para eles. E aí ficou mais tranquila a situação. Eu fiz trabalhos lá que eu gostei muito, eu fazia muito programa de televisão, umas coisas assim bem bacanas. Em termos de edição, eu gostava do que eu estava fazendo, mas não era assim, não era exatamente o que eu fui fazer lá. Aí depois de um tempo, eu entrei numa empresa, que aí foi o meu primeiro trabalho realmente assim, CLT, carteira assinada, todos os direitos, salário no final do mês, que era uma empresa de marketing digital. Eles me contrataram como social media, mesmo sem eu ter experiência de social media, porque o cliente era brasileiro. Então eles precisavam de alguém que falasse português. E aí eu fiquei lá mais ou menos uns 2 anos, foi o meu melhor salário, foi de 1.500 euros. E no final saí porque eles abriram uma agência no Brasil e já estava totalmente de saco cheio também quando eu saí, porque era um trabalho muito de escritório. O pessoal... eu não quero falar mal, mas assim, não, eu não gostei, gente. Mas enfim, me serviu de experiência, claro que serviu. E o salário foi muito bom durante 2 anos ali, né, com férias remuneradas e tal. Em termos de direitos, foi ótimo. E aí agora, nos últimos 2 meses, desde que eu saí de lá, é a primeira vez que eu estou sem trabalho nenhum, desde que eu cheguei na Grécia. E aí eu apliquei para o seguro-desemprego, eu vou receber acho que 500 euros durante um ano. E aí, aproveitando isso, eu resolvi assim, me organizar para virar freelancer de novo, organizar meu portfólio, talvez abrir uma mini produtora, alguma coisa. Estou fazendo os vídeos do YouTube também, então eu vou aproveitar esse tempo para me organizar e ficar um pouco mais independente. Então, assim, a conclusão. Dá para trabalhar sem falar grego? Dá, claro que dá, mas tem que saber falar inglês. Não tem como, porque mesmo o trabalho sendo em português, por exemplo, como foi o meu último trabalho, dentro da empresa eu precisava do inglês, eu precisava saber falar inglês. Tem outros trabalhos, por exemplo, para brasileiro quando chega aqui, que a maioria dos brasileiros quando chegam aqui fazem esse trabalho, é uma empresa que chama Teleperformance e eles empregam pessoas do mundo inteiro para fazer customer service, assim, atendimento ao consumidor. Eles terceirizam, são empresas famosas, tipo Facebook, Sony, Microsoft. Eles terceirizam esse atendimento ao cliente através dessa empresa. Tem muito brasileiro que vai trabalhar lá. E, se eu não me engano, o salário eu acho que é 850 euros, que é o salário mínimo aqui da Grécia. E mais um bônus que acho que dá para chegar até uns 1.000 euros trabalhando lá. E aí eu acho que eles têm presencial e tem home office também. Eu nunca trabalhei nessa empresa, não posso dar o feedback para vocês, mas já me chamaram várias vezes. Só que eu não quis ainda, porque eu acho que deve ser um trabalho chato, não é um trabalho que recebe muito bem. Mas assim, eu nunca falei não para eles, porque eu sempre gosto de ter uma porta aberta, ter um plano B. Então eu tenho essa empresa como um plano B, assim, se nada der certo, ainda tem essa possibilidade. Só que eu prefiro ainda não pegar esse trabalho, prefiro procurar coisas na minha área, coisas que eu gosto, que me deixam mais feliz. Porque, por enquanto, não acho que não é uma coisa que me chama atenção. Ah, gente, peraí, detalhe. Essa empresa tem que ter o visto, tá? Eles contratam estrangeiros, mas você tem que ter o visto já, eles não te dão o visto. Então, por exemplo, quem tem passaporte italiano, que tem um monte de brasileiro que tem passaporte italiano, vem pra cá, trabalha nessa empresa. E aí, que outro tipo de trabalho que brasileiros com visto podem fazer aqui na Grécia sem falar grego? Vocês podem trabalhar nos empregos sazonais, que são, por exemplo, a ilha de Mykonos tem um monte de beach club que precisa de recepcionista, de gente para animação de festa, dançarino, garçonete, essas coisas assim, pro verão. Mas todos têm que saber falar inglês, tá, gente? Não tem como vir pra cá sem falar grego e sem falar inglês.
é muito importante saber falar inglês. Só que também, assim, a coisa do visto. Eles não dão visto de trabalho. Sabendo falar inglês, tendo um visto, dá para se virar. O problema são os salários. Os salários são muito baixos. Então, assim, eu já falei isso em outro vídeo e vou falar de novo. Não venham para a Grécia para fazer dinheiro. Aqui não é o lugar para fazer dinheiro. Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro aqui, gente. Sabe? Quer vir pela experiência de morar aqui e tal? Venham. É maravilhoso. Eu amo. Mas não é um lugar para você fazer o seu pezinho de meia. Fica aí no Brasil, porque vai dar elas por elas, sabe? O custo de vida aqui já foi muito mais barato, hoje em dia não é. Hoje em dia é bem caro. Então, assim, um salário de 1.000 euros. Vamos botar assim, um salário de 850 euros, que é o salário mínimo. Dá para se virar? Dá. Mas, assim, você vai ficar super limitado na sua vida, sabe? Você pode pegar um aluguel bem baratinho, morar num quartinho de 35 metros quadrados, pagar uns 200, 250 euros, consegue. Transporte público, vai ficar limitado, gente. Não vai vir para curtir, não vai vir para viajar, para ver as ilhas e tal. Então, eu não aconselho para vir aqui para ficar super limitado, sabe? Então é isso, gente. Vocês conseguem ver assim que não é tão fácil, mas também não é tão difícil. É possível? É possível. Dá para trabalhar sem falar grego? Dá para trabalhar sem falar grego. Dá para ganhar dinheiro? Aí já são outros 500, entendeu? Assim, ganhar bem, aí já é bem mais difícil. Mas dá para se virar. Mas enfim, gente, é isso. Essa foi a minha experiência. Claro que não é a experiência de todo mundo, mas dá para vocês aí se basearem um pouco para ver como é que é a situação. Me contem aí o que vocês acharam nos comentários e se ficou alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta, é só falar, tá bom? Até o próximo vídeo.